prazer estar aqui com os irmãos, revendo alguns que eu já conheço, outros que não conheço, tenho o prazer de conhecê-los, e é uma alegria estar com todos vocês aqui nessa noite, com essa responsabilidade de lhes trazer a palavra de Deus, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, gostaria de transmitir aos irmãos, e o faço com temor diante do Senhor, e espero que Deus possa falar ao teu coração e encorajar você a viver toda a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse projeto impacta 780 pessoas diariamente, porque nós servimos essas crianças que têm família, e o desafio até o final do ano é adotar uma nova unidade, né, ali no Morro do Meio, atender uma outra escola, mais 400 alunos, impactando mais de 2.000 pessoas diariamente. Então, os irmãos orem para que o Senhor continue na condução e que o nome dele seja glorificado e honrado também através do cuidado com as crianças, que são a menina dos olhos de Jesus, né? Não as impeçais, deixai vir a mim as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. E que a gente ouve tanto relato de criança que agora está ensinando o pai a orar pelas refeições, quando estão com medo ou com dúvidas para tomar na vida, vamos orar, mamãe e papai. E são muitas histórias que nós ouvimos diariamente ali do impacto que o Evangelho de Jesus tem feito na vida dessas famílias. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios 4, versículo 7. Está aí na projeção, diz assim o texto sagrado: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva. A cada um de nós foi concedida a graça, em outra versão, conforme a medida repartida por Cristo. A maior de todas as dádivas que nós recebemos do nosso Deus chama-se o dom do amor. Existe a graça particular e existe a graça geral. E Deus deu a capacidade para cada ser humano amar. Essa é a essência de Deus, esse é o sobrenome de Deus, o amor. E o propósito do amor, ele é coletivo, mas a responsabilidade, ela se torna individual para cada ser humano. Individualidade dentro do coletivo. Cada um de nós é preciso, como Paulo fala, cada um de nós foi concedido uma dádiva. Ele concedeu não apenas uma dádiva para nos salvar, mas ele nos habilitou também para a edificação da igreja e para atrair outras pessoas. Paulo vai discorrer isso no capítulo 4 de Efésios. E esses dons, ou essa graça, ou essa dádiva que Deus ele nos deu, elas não são meras habilidades humanas, ou mero adestramento, fruto da capacidade humana apenas, para desenvolver algo para Deus ou para o seu reino. Mas elas são outorgadas pelo próprio Deus para ser usada para um propósito, que é glorificar ao nosso Deus. Deus ele não tem um propósito para a gente. Deus nos tem para o seu propósito. E essa é a ideia do coletivo e do individual, porque o reino de Deus não depende de nós, ele depende de Deus. Nós somos apenas cooperadores, participantes desse reino. E para quem já nasceu de novo, já teve essa experiência dessa metanoia, dessa mudança que o Espírito Santo fez na nossa vida, a Bíblia garante que todos nós temos o dom do Espírito. E a Bíblia também fala dos dons espirituais. O primeiro é a presença ativa dele em nós através do Santo Espírito. E o segundo
são as capacitações ou a capacitação que Ele nos dá para exercermos o nosso ministério, a nossa responsabilidade, nos unir àquilo que Deus continua fazendo no mundo amado por Ele. Mateus 9:9 vai dizer que em uma das suas caminhadas, Jesus, ele viu um homem chamado Mateus, e ele estava sentado coletando impostos, e Jesus fez um convite para Mateus dizendo: siga-me. E Mateus imediatamente se levantou e começou a segui-lo. E o que significa seguir a Jesus? Seguir a Jesus, meus irmãos, não é seguir uma religião, mas é seguir uma pessoa. Não é seguir uma ideia, uma verdade, mas é seguir a verdade. Não é seguir uma ideologia ou um conjunto de regras ou de crenças. É seguir a própria pessoa de Jesus de Nazaré. A resposta a Jesus não é se eu acredito ou não acredito nele, mas é se eu estou seguindo de fato a Jesus. Do jeito dele, com ele. Crer em Jesus não é apenas entender ou acreditar em concordância com as ideias de Jesus. Mas crer em Jesus implica em obediência. Ele mesmo em João 14:21 vai nos dizer que aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Ou o caminho de Jesus nos coloca num caminho de transformação, e não autotransformação, porque nós não temos a capacidade de nos transformar, de nos converter a Deus, se não for obra do Espírito Santo, ou então nós ainda não entendemos o que é o Evangelho de Jesus. E de fato, o nosso chamado a Cristo não é para acreditar nas coisas relacionadas a Cristo, nem realizar ritos em sua homenagem, mas andar com Ele no caminho que é Ele próprio, do jeito dele e da maneira que Ele nos instruiu e nos ensinou nos Evangelhos. O Evangelho de Jesus é o caminho que nos permite comunhão com Deus e também com os nossos irmãos. E aí, se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, essa reflexão, é dizer que no reino de Deus todos somos úteis. Jesus, então, está andando, vê Mateus, faz um convite, ele atende esse convite e ele começa a caminhar com Jesus. E essa caminhada com Jesus, Paulo depois vai desenvolver de que nós recebemos dons, capacitações que vêm dele para um propósito que é para ele. E os dons eu tenho aprendido que são como ferramentas que o Senhor coloca à disposição da igreja para exercer a sua missão de proclamar o evangelho transformador de Cristo. Falar do reino de Deus é falar sobre o domínio dele, sobre a nossa vida, sobre a sua criação, é falar sobre a soberania e a vontade de Deus sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções, sobre as nossas ações, o domínio de Deus, não de forma teórica, mas de forma prática, sendo executado, vivenciado nos nossos relacionamentos. Romanos 11:36, Paulo diz: todas as coisas foram criadas por Ele, tudo existe por meio dEle e para Ele são todas as coisas. E quando a gente fala sobre reino de Deus, nós precisamos entender qual é a nossa parte no time de Jesus. Qual é o meu lugar, onde eu me encaixo no corpo de Cristo? Que membro eu sou no corpo de Cristo? Ou qual é a minha posição no time de Jesus? É como se Jesus fosse o capitão, nós fôssemos os seus jogadores, o Espírito Santo técnico, nos ensinando, nos orientando a viver, e Jesus é o capitão, é o exemplo, é o que dá a direção de como a partida vai
dar sequência. E Deus é o dono do time. Ele fez esse time para que nós pudéssemos ter um objetivo, que é ganhar o jogo, fazer com que o reino de Deus avance. Nós não somos os arquibancada que fica assistindo os jogadores jogar. Nós somos os jogadores que estão lá com Jesus, jogando no time dele. E nós, meus irmãos, precisamos nos colocar nesse caminho de Jesus, num caminho que exige movimentação. Eu estou usando essa linguagem de comparação para facilitar o nosso entendimento sobre a nossa participação no reino de Deus, e tendo Jesus como nosso guia, como nosso modelo. Jesus lava os pés dos seus apóstolos, e eles acham aquilo admirável. E Jesus falou: eu, sendo vosso Senhor e Mestre, lavei os pés dos seus irmãos. Não é só para admirar, façam. Como é que a gente lava os pés das pessoas hoje? E quando nós olhamos isso, nós precisamos realmente fazer uma autoanálise, onde eu me encaixo na posição do time de Jesus. Será que eu sou um jogador que estou no banco de reserva? Será que eu sou titular? Será que eu estou no aquecimento? Ou será que eu estou jogando realmente e vestindo a camisa do reino de Jesus? Mateus, ele deixou o que estava fazendo e começou a seguir ao Senhor, porque viu em Jesus uma referência. As pessoas só vão seguir Jesus se nós, como jogadores desse time, também nós vestimos a camisa do reino de Jesus e nós temos referência para as pessoas onde quer que nós estejamos. E qual é a intensidade com que nós servimos e gastamos a nossa vida no reino de Deus? Qual é o nosso engajamento para fazer da vontade de Deus a nossa prioridade? De sermos discípulos funcionais e não decorativos no reino de Deus. Amar as pessoas do jeito que Jesus quer que as amemos. Aborrecer o que Jesus aborrece. Desejar o que Jesus deseja. Mas qual é o segredo? É relacionamento com Deus. É nos aproximar dele. John Stott vai dizer que é impossível ser verdadeiramente convertido a Deus sem ser, através disso, convertido ao próximo. E, meus irmãos, estou convencido de que nós temos toda a possibilidade de transformar o mundo se o nosso coração estiver engajado plenamente no que Jesus nos ordenou. Tem um desafio aí de ganharmos 1 bilhão de pessoas para Jesus até 2030. Já ouviram falar dos objetivos dos ODS, da ONU? Até 2030, erradicar a pobreza, a questão de uma educação de qualidade. Tem 17 objetivos. Existe um objetivo na Igreja de Jesus, de cada discípulo de Jesus ganhar pelo menos uma pessoa até 2030. São 1 bilhão de discípulos de Jesus espalhados pelo mundo. Se cada um ganhar um para Jesus, nós ganharemos 1 bilhão de pessoas nos próximos anos. Mas é preciso que o nosso coração esteja engajado em Jesus. Não apenas sermos consumidores de Deus, mas sermos trabalhadores no reino e no propósito de Deus. Se nós realmente estivermos convencidos pelo Espírito de que Jesus está nos pedindo para fazer algo, nós precisamos fazê-lo, sem hesitar. Usar todos os recursos que temos à nossa disposição, para que o nome de Jesus não seja apenas teorizado, admirado, mas proclamado através das nossas ações, através do nosso serviço e da nossa vida. Levar com seriedade os ensinos de Cristo. Ser um seguidor que viva de forma apaixonante pelo Senhor. Não se envergonhar do Evangelho, mas vivê-lo na sua intensidade, nas múltiplas formas que o Evangelho exige que nós vivamos. Agir de coração nas esferas de influência onde nós estamos. Isso exige esforço? Claro que existe esforço da nossa parte,
Mas à medida que nós vamos nos rendendo ao Espírito Santo de Deus, mais reajustados e mais intensamente iremos gastando a nossa vida ou investindo a nossa vida no reino de Deus. Por isso, irmãos, que Paulo apóstolo ele trabalha em favor da edificação da igreja de Éfeso. Uma igreja muito parecida, numa cidade muito parecida com a nossa, quase 600 mil habitantes, uma grande metrópole que tinha grandes desafios, como Joinville também tem. E ele está convidando, desafiando essa igreja, que cada um daqueles que receberam a dádiva, um dom, uma habilidade de Deus, que as usem para que o evangelho de Jesus possa alcançar aquela cidade. Reforçando que se nós estamos unidos a Cristo, nós podemos então também fazer as obras de Cristo, conforme o próprio Jesus falou lá em João 14:12, se vocês me amarem e obedecerem os meus mandamentos, farão grandes coisas e farão obras ainda maiores do que estas, porque eu estou com vocês até a consumação dos séculos, é a promessa do Senhor. Nessa nova vida que nós recebemos de Jesus, nós recebemos também responsabilidades, recebemos presentes, dádivas, habilidades, talentos, recursos, não para ser usado apenas para nós mesmos, mas para manifestar a glória do Senhor. Então, meus irmãos, esse dom que Paulo está falando à igreja de Éfeso, são habilidades que o Espírito Santo nos capacita, seja de forma natural, seja de forma sobrenatural, seja de forma aperfeiçoada, ele as usa, porque Deus não desperdiça nada na vida da gente. O modo como Deus te fez, a sua personalidade, o seu temperamento, os seus dons, a sua vocação, as suas habilidades, tudo isso pode refletir a glória de Deus. Tudo foi feito para Ele, por meio dele. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Toda vez que a gente não se assemelha a Deus, nós pecamos, porque não refletimos o que Deus nos fez para refletir. Como você tem demonstrado o seu amor a Deus e ao próximo? Temos nos esforçado para amar a Deus do jeito de Deus? Ou nos conformamos a amá-lo do jeito que dá? Esse é o desafio do cristão. É vencer a si mesmo e fazer com que a vontade de Deus seja a nossa prioridade. Ainda nesse mesmo capítulo, no versículo 14, vai dizer o seguinte: tornando em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é o cabeça, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, que cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Cada um de nós tem uma função específica no corpo de Cristo. Cada um de nós precisa, em todos os aspectos, não é em alguns apenas da espiritualidade, da religiosidade, mas em todos os aspectos, ser mais parecido com Cristo. Quais são as áreas da nossa vida que nós nos parecemos ainda mais com Adão, com Caim, do que com a imagem de Deus restaurada através de Jesus de Nazaré? Nós precisamos realmente, de fato, crucificá-los e fazer com que esse velho eu morra e que Cristo apareça em nossa vida. Essa deve ser a oração nossa, de cada cristão. Que a presença de Jesus seja real e ela seja transformadora. E precisamos realmente pedir ao Senhor e se comprometer com Ele, dizendo: Senhor, eu quero assumir a minha posição com humildade, com responsabilidade, mas sobretudo com dependência do Senhor. Jogar com entusiasmo no time de Jesus, com esperança, em prol do teu reino. Seguir o Mestre de todo o coração. E trabalhar para ti,
enquanto tu trabalhas em mim para aperfeiçoar a imagem de Jesus, teu filho, meu mestre. Talvez seja essa a nossa oração diária, de permitir o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, enquanto ele vai trabalhando em nós, nós podemos ir trabalhando para o reino do seu Filho amado. No reino de Deus, meus irmãos, todos nós temos uma parte a fazer. No reino de Deus não existe pessoas inúteis. Todos têm uma utilidade no reino do Senhor. Deus aproveita tudo do modo como Ele te fez, a história, como o local que você foi moldado. Tudo pode ser revestido para a glória de Deus. Deus está escrevendo a história e nós somos convidados a participar desse drama da vida, a interferir na história. Deus nos concede dons, habilidades para que nós possamos servir na construção do estabelecimento do reino de Deus, para abençoar, para frutificar, para fazer Jesus conhecido e sendo conhecido, vidas sendo transformadas, sociedades transformadas, histórias mudadas. Todos que trabalhamos, nós criamos expectativas no final do mês, receber o nosso dinheiro. E quando a gente trabalha, a gente gera expectativa, e quando essa expectativa não acontece, o que acontece? Nós ficamos frustrados, chateados, vamos atrás do que, por que o fruto do meu trabalho, o salário, ele não aconteceu esse mês. Deus também tem investido em você, Deus tem investido em mim, e Deus também tem expectativas a nosso respeito. E Ele investe em nós para que nós possamos investir a nossa vida no propósito dEle mesmo. Vidas que refletem a glória de Deus. Vidas que impactam outras vidas. E qual é a pergunta a se fazer a Jesus? Qual é a agenda de Deus para esse dia, para amanhã? Como é que nós podemos nos unir ao ministério de Jesus, aquilo que Ele está fazendo no mundo? Onde nós podemos ser úteis naquilo que Jesus está fazendo? E eu penso, meus irmãos, que esse dom que o Senhor nos concedeu, ele não tem a ver apenas com 1h30 por semana que nós dedicamos para Ele, mas tem a ver com toda uma vida dedicada ao Senhor. Usar esses presentes que Deus nos concede, que o Espírito nos capacita, e colocar à disposição da vontade do reino de Deus. Quando a gente olha a palavra trabalho na Bíblia, ela aparece 780 vezes. E o trabalho é uma coisa que nós podemos perceber que no ministério de Jesus foi algo muito presente, a relação de trabalho e reino de Deus. Das 132 aparições públicas de Jesus no Novo Testamento, 122, quase que todas elas, foram em locais de trabalho. Das 52 parábolas de Jesus, 45 delas tinham o local de trabalho como contexto. Jesus nunca abordou a divisão entre sagrado e profano, tudo é a mesma coisa para Ele. O trabalho é a atividade que você exerce, não é apenas o seu ganha-pão ou o seu sustento, é uma ferramenta que Deus te confiou para glorificar Ele por meio do serviço. Martim Lutero, quando na sua reforma foi indagado por um sapateiro, dizendo: agora eu tenho que largar a minha profissão e ir para o seminário, me tornar pastor, missionário. E ele falou: não, Deus precisa de sapateiros. Você vai trabalhar e vai ser um homem honesto, vai fazer um trabalho bem feito e vai vender por um preço justo. O reino de Deus não diz respeito apenas ao reduto da religiosidade. Porque o reino de Deus não está contido dentro da igreja. A igreja é uma expressão do reino de Deus no mundo criado por Deus. John Piper, um escritor e um pastor batista norte-americano, vai dizer que o seu negócio, que o seu escritório, o lugar onde você exerce serviço, é a sua paróquia.
Porque todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Não existe profano e não existe santo. Tudo foi feito por Deus, tudo é para Ele. Tudo que existe deve refletir a beleza da criação de Deus. E ele vai dizer mais: faça seu trabalho de tal forma que Cristo seja mais importante que o seu trabalho. Procure fazer e usar o dinheiro de tal modo que Cristo pareça mais importante do que o dinheiro. Procure ter relações com as pessoas no lugar de trabalho de tal forma que Cristo pareça ser mais importante do que essas relações. Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de torná-los parecido com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também os separou e repartiu a sua glória com eles. Romanos 8, 28 e 29. E Jesus vai dizer: olha, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Nós somos trabalhadores no reino de Jesus. Nós somos jogadores no time de Jesus. Está no ativo. Não está apenas aqui afirmando algo que deveríamos fazer. Está afirmando algo que subentende que nós fazemos. E no livro John Piper vai dizer assim: não jogue a sua vida fora. Ou não desperdice a sua vida das 8 às 17 horas, achando que Deus se importa apenas com os momentos devocionais ou com os momentos de ajuntamento. Isso é uma ferramenta. Das 8 às 17 horas, você está a serviço do reino de Deus, com seu trabalho. E como? Cada um precisamos entender como na minha vocação, como na minha vida, eu posso, de fato, contribuir com o reino que Jesus continua a estabelecer nesse mundo. Nossa ocupação, meus irmãos, então, passa a ser uma oportunidade para revelarmos a Cristo através dos nossos relacionamentos e serviços. E insisto que se você precisa saber qual é a sua responsabilidade, qual é a sua parte, qual é o seu propósito, a sua vocação no ministério de Jesus. Susana Wesley sabia qual era o dela. Ela teve 19 filhos. E ela cuidou desses 19 filhos. E 2 deles sacudiu a Inglaterra. Charles e John Wesley foram homens que revolucionaram a vida espiritual da Inglaterra. Martin Luther King sabia qual era a sua vocação. Foi defender os direitos fundamentais de igualdade. Só existe 2 feriados nos Estados Unidos dedicados a pessoas. Um ao primeiro presidente, George Washington, e o outro a um pastor, Martin Luther King, que sabia qual era a vocação que lhe custou a vida. George Miller foi um grande homem que Deus usou para defender e amparar os órfãos da Inglaterra, se tornando o pai dos órfãos da Inglaterra. William Carey foi o primeiro missionário moderno a pregar o evangelho nas Índias. Dr. Billy Graham pregou o evangelho no mundo todo. Mais de 350 milhões de pessoas se converteram ao apelo que ele fez ao longo dos seus 70 anos de ministério. Mas sabe o que eu aprendo, meus irmãos? Que a igreja não é feita apenas de homens e grandes mulheres que se destacaram. A igreja é feita por anônimos. É normal que Deus levante entre o seu povo pessoas que ganham destaques, mas não deseje ser elas. Seja inspirado por elas. Seja você, seja aquele que Deus te chamou para ser.
no campo de influência que você tem. Porque qualquer um de nós no reino de Deus tem a sua utilidade. Nós percebemos isso no Evangelho também, lá em João 12, quando Maria pegou um frasco cheio de perfume, muito caro, feito de nardo puro, e derramou o perfume aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Jesus achou aquele gesto tão maravilhoso que ela falou: onde o Evangelho for pregado, será lembrado o que essa mulher fez. A viúva pobre que chamou a atenção de Jesus pelo tamanho da sua generosidade, ofertando tudo aquilo que ela tinha. O reino de Deus é feito por anônimos, que chama a atenção de Jesus. Ter os dons é uma dádiva, mas exercê-los é impreterivelmente a nossa parte na parceria que assumimos com Deus. Nós precisamos buscar a Deus e desenvolver a nossa espiritualidade, desembrulhar o presente e usar, nós estaremos honrando a Deus. Precisamos ter essa consciência de que Deus nos capacitou, que Deus nos equipou com dons para multiplicar a beleza de Jesus, exalar o perfume de Jesus, mas é preciso derramar o perfume para que ele possa cumprir a sua função, de que é exalar o perfume do Cristo. Deus quer que nós possamos nos engajar no seu reino. Isso começa na presença dele em oração, adorando a ele. O princípio de Deus, por si só, não muda as nossas vidas. A sua fé, por si só, nos princípios de Deus, não muda a sua vida. A capacidade de mudança começa com fé, com a confiança em Deus, e continua com a ação sobre a fé. É o que Jesus nos ensina, a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento, de toda a nossa força, ou seja, sentimentos, decisões, pensamentos, ações. E um quinto elemento, amar o próximo como a nós mesmos. O reino de Deus é um reino de amigos, um reino de serviço, de adoração, de generosidade, um reino de paz, de alegria, de justiça no Espírito Santo. Irmãos, as coisas que acontecem com você ou que deixam de acontecer com você não pode ser determinante no seu relacionamento com Deus. É o seu relacionamento com Deus que deve ser determinante com as coisas que acontecem ou que deixam de acontecer com você. É o seu relacionamento com Deus que deve te dar o tom da sua vida, das suas decisões. E a pergunta é: como é que nós estamos gastando a nossa vida? Tom Hollanday, um autor americano, vai dizer que o modo como você gasta o seu tempo e o seu dinheiro revela sobre as prioridades máximas da sua vida. Jesus não morreu na cruz para a gente ser pagador de boleto e depois morrer e esperar o céu. A vida tem um propósito maior do que essa. É quase que uma ofensa para Jesus, nós como seguidores de Jesus, nos tornar simples pagadores de boleto, como se a vida fosse apenas isso. Há um propósito do qual Deus tem expectativa a nosso respeito. Volto novamente à linguagem do time. Onde eu estou jogando no time de Jesus? Já joguei demais, vou deixar o irmão ali novo que está chegando para jogar, para se cansar um pouquinho. Né, Marcos? Às vezes a gente... É fácil entender a linguagem do futebol, porque ela está presente no nosso cotidiano. Jesus chamou Mateus, e Mateus, ele levantou do que estava fazendo, ele entendeu a urgência do reino de Deus. Talvez nós precisamos compreender a urgência do reino de Deus. Talvez nós precisamos compreender de que a nossa vida não é nossa mesmo, ela é uma dádiva de Deus, e ela precisa ser gastada de acordo com a vontade de Deus. Como às vezes a nossa vontade entra em conflito com a vontade de Deus. E perder para Deus é a melhor coisa que a gente ganha no final das contas. Caminho para seguir Jesus é o caminho da obediência, é o caminho do engajamento, não da compreensão correta de crenças, de performances, de ideias acerca dele.
é perdoar com o perdão de Jesus, é amar com o amor de Jesus, é servir como Jesus viveu em verdade para servir. E quando a gente faz o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, tenha certeza da companhia de Jesus. E agora que a gente sabe qual é a nossa posição no time de Jesus, qual é o nosso próximo passo? Quais são as nossas atitudes a partir de segunda-feira, se não estarmos alinhados com Jesus, com a sua igreja, com o seu reino? Ser um instrumento muito precioso no reino de Deus. Nunca se esqueça disso. Por mais que Deus te use, toda a glória, toda a honra pertence a Ele. Você nunca vai ser pequeno ou inútil demais que não possa ser utilizado no reino de Deus, mas nunca se sinta grande quando Ele te usar, porque Ele usa vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Tenha essa consciência de que a sua ocupação profissional, de que o seu ministério na igreja, de que o seu levantar, de que o seu acordar precisa refletir mais em todos os aspectos, como Paulo apóstolo vai deixar aqui em Efésios 4, em todos os aspectos nós precisamos refletir mais o ser parecido com Jesus.